Pronto. Bom dia a todos, já estamos gravando a nossa última aula, né, a aula da semana 16, e eu vou logo fazer o upload da nossa apresentação. Vai ser o assunto da nossa aula de hoje, integrais trigonométricas e substituição trigonométrica. É isso que nós vamos ver hoje durante a aula, né? Então tá aqui a aula. O assunto aqui está a aula está um pouquinho, assim não vai dar para a gente ver, só um minutinho. Deixa eu fechar essa apresentação. Nós vamos ter que fazer um assunto um pouquinho diferente. Nós vamos ter que, ao invés de fazer o upload, nós vamos fazer uma divisão, vamos compartilhar isso, assim vai ficar melhor para a gente, aqui, ó. Oi, peraí, só um minutinho. Aí, acho que agora vocês estão vendo direitinho aí a nossa tela. Eu vou ter que fazer um pouquinho diferente, só um instantinho que a gente vai ter que mudar. Pronto, desculpa, gente, tivemos aí um probleminha, né? Aliás, a gente está com um problema grande, é o seguinte, o PDF não está sendo visualizado de maneira correta, né? Então eu vou fechar esse PDF e vou fazer compartilhar uma tela com vocês, que vai ficar mais interessante. Só um minuto. Isso. Agora eu acho que está melhor. Perdão, gente, desculpa aí pelo incômodo, mas o PDF não está sendo muito bem colocado. O que nós vamos fazer hoje é fazer integrais trigonométricas e falar sobre substituição trigonométrica. É a nossa último assunto que nós vamos ter aí, tá bom? Aí, ok, o Vinícius aqui estava reclamando, né? A Maria Clara não estava ouvindo, Maria Clara voltou, a Bárbara também disse bom dia, eu acho que está tudo bem agora. Agora sim a gente pode começar direitinho a nossa aula, né? Essa aula eu tirei desse professor, olha, é o professor, né, Fredley, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele disponibilizou esse PDF aqui nesse link aqui embaixo, dá para vocês acessarem aí. E a gente vai começar motivando pelo alguma coisa que nós vamos fazer. Por que a gente precisa aprender integrais trigonométricas e substituição trigonométrica? Uma das nossas aplicações é o comprimento de arco, né? Nós não chegamos a falar sobre o comprimento de arco, a gente falou sobre volume, né? Mas o comprimento de arco é outra das aplicações interessantes aí da integral, e ele é muito simples de ser feito pelo seguinte, ó.
Então, você olha aqui o gráfico de uma função como essa e calcula uma aproximação para esse segmento aqui. Né? Esse segmento pode ser a hipotenusa de um triângulo em que um dos catetos é esse aqui embaixo e o outro cateto é aqui em cima. Né? Então, esse triângulozinho pode ser aproximado por essa expressão aqui, olha, né? Usando Pitágoras. Aí você coloca isso daqui em evidência e acaba chegando ao fato de que, né, o comprimento do gráfico da função, pode ser aproximado por essa soma de Riemann. Essa daqui é a soma de Riemann aí da situação, e passando ao limite tem aqui a integral do comprimento de arco. Essa é uma integral super famosa, muito usada, né? O que está aqui dentro, a raiz de 1 mais f' ao quadrado, é dito o elemento comprimento de arco, né? E ela é bem conhecido aí nesse mundo todo daí, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui uma situação muito simples como essa daqui, por exemplo, né? Em que você tem essa função 2/3 de x elevado a 3/2. O expoente 3/2 é maior do que 1, então o gráfico dessa função parece uma da parábola, só que ele é um pouquinho acima da parábola, né? E eu estou querendo calcular o comprimento desse gráfico de 0 até 1. Comprimento de gráfico de 0 até 1. Aí como é que eu faço? Ele escolheu esse 2/3 de x elevado a 3/2 para tudo dar certo aqui no final, né? Você deriva, fica só a raiz de x ao quadrado dá o próprio x, e aqui você usa uma substituição, né, de variável e consegue calcular essa integral. Essa é uma delas. A outra integral, e é por isso que a gente está interessado, é, por exemplo, calcular o comprimento da parábola dela própria, entre -1 e 1. Né? Aqui a gente não tem o gráfico, mas a parábola, o Vinícius está perguntando se a substituição trigonométrica cai na prova. Cai sim, Vinícius. É a nossa última semana, mas cai na prova sim. Né? Tem substituição trigonométrica sim. Né? Ok? Ok, então vamos lá, né? O Vinícius também afirmou que é de 9h40 até as 11h50. O Lucas confirmou. E a substituição trigonométrica cai na prova, sim. Então, vamos lá, vamos tentar nos preparar bem ali para isso. Né? Agora, por que a gente está interessado aqui no comprimento de arco? Essa é uma das aplicações que a gente vai ver da substituição trigonométrica. Essa integral aqui em cima, do comprimento de arco dessa potência, não precisou de muita coisa, mas de uma coisa bem simples, que é o comprimento de uma parábola, cai nessa integral e a gente ainda não sabe fazer essa integral. Né? Como é que a gente calcula integrais como essa? Raiz de 1 mais 4x ao quadrado. Essa é uma das aplicações. A gente vai usar as identidades trigonométricas para fazer uma substituição muito esperta aqui e conseguir calcular essa integral. Tá bom? Essa integral, o valor dela seria o seguinte: se você colocasse um cordãozinho em cima da parábola, né, de -1 até 1, né? Então isso daqui é um copozinho, né, uma coisa como... Se você colocasse um cordãozinho lá em cima, essa integral daria o comprimento desse cordãozinho. Tá bom? Então é essa daí que é a ideia de fazer. E é isso que a gente vai fazer, nós vamos calcular essa integral. Né? Ok? Sólidos de revolução a gente já comentou, não vai ser o caso, mas nós vamos precisar muito dessas integrais. Ó. Essas aqui que são chamadas integrais trigonométricas. Tá bom? O que elas significam? Elas significam, bom, que você precisa calcular essas integrais daqui, elas vão aparecer daqui a pouquinho, e a gente precisa calcular esses valores. Né? A integral mais simples é essa, a integral do seno é menos o cosseno, a integral do cosseno é o seno, e qual seria a integral de seno ao quadrado? Né? Seno ao quadrado, você pode transformar usando essa identidade trigonométrica. Né? 1 menos
cosseno de 2x sobre 2. Essa é uma identidade bem conhecida do arco duplo, né? No fundo, você calcula o cosseno de 2x, usa aquela cossa sem saber, né? Isso fica cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Você substitui o cosseno por 1 menos o seno e aí você chega nessa identidade que está aí. É uma identidade conhecida, mas a diferença é que seno ao quadrado é difícil calcular a integral. Mas de 1 menos cosseno de 2x sobre 2 é fácil. Fica x sobre 2, né, a integral de meio, menos a integral do cosseno de 2x. A integral do cosseno de 2x é o seno de 2x sobre 2, por causa da regra da cadeia, né? Então acaba ficando sobre 4 aqui embaixo. Essa é a integral que a gente vai precisar logo adiante. Daí então eu dou cosseno ao quadrado. Poxa, identidade trigonométrica na veia, né? Você calcula 1 menos seno ao quadrado, né? Aí o seno ao quadrado aqui fica x, e essa daqui é o que tem de cima, tem um sinal de menos, vai ficar x sobre 2 mais 1/4 de seno de 2x. Né? Então essa é a integral do cosseno ao quadrado. E tem um paralelo bem grande, né? A integral do seno ao quadrado é x sobre 2 menos 1/4 do seno de 2x. E a integral do cosseno ao quadrado é x sobre 2 mais 1/4 do seno de 2 sobre x. Poxa, está aí um paralelo bem interessante. E usando essas ideias, você calcula potências bem, né? Por exemplo, cosseno ao cubo. Como é que eu calculo a integral do cosseno ao cubo? Cosseno ao quadrado vezes cosseno. O cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado vezes cosseno. E essa integral aqui é uma integral manjada, né? Se você pensar no seno como sendo u, aqui está o du, ó, né? Entende? Então eu tenho isso aqui, é 1 menos u ao quadrado du. Aqui, ó, a substituição é seno, né? O du aqui é o cosseno, aí fica aqui, ó, o du, você calcula a integral e volta para a variável correspondente, volta para a variável x. Fica seno de x menos 1/3 de seno ao cubo de x. Uma coisa interessante é calcular essa derivada para ver se de fato dá o cosseno ao cubo. Dá uma olhadinha nisso daí. Isso daí é importante, vale a pena, né? Verificar essas coisas aí, né? E assim por diante. Olha só, seno ao quadrado, cosseno ao cubo. Faz a mesma coisa, ó. Fica seno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado, cosseno. Aí calcula a integral, está tudo certo, né? Então, sempre que tiver uma potência ímpar, você coloca essa potência ímpar em evidência, como colocou aqui, né? E usa a substituição. Isso aqui já é uma substituição trigonométrica, né? U igual a seno de x. E aí calcula essas coisas aí. Mas quando for par, você tem que brincar um pouquinho mais com isso, porque se for par, você coloca lá o cosseno vezes cosseno ao cubo e integra por partes. Aí cai numa integral como essa, que aqui caiu de novo no cosseno à quarta. Aí vocês estão lembrando desse truque sujo, né? Você faz uma integral por partes e cai na própria integral, mas multiplicada por um fator que é interessante, né? Então esse fator passa para o outro lado, né? Somando com isso aqui fica 4. Se você divide por 4, tem a integral do cosseno a 4. Essas ideias você pode usar nisso daí. Aqui tem uma sugestão de calcular primitivas, muitas coisas. Nas listas lá do cálculo 1 tem muita dessas aqui. E aquelas listas são suficientes. Tá legal? Ok. Aí tem outras integrais, né? Tangente. Tangente é seno sobre cosseno. E isso daqui, olha só, se você pensa no cosseno como sendo u, aqui em cima tem a menos de sinal o du. Então isso aqui é du sobre u, que dá o ln. Então vai lá fazer isso daí, tá tudo certinho. A integral da secante, né? A secante é 1 cosseno. Aí você usa, você multiplica em cima e embaixo pelo cosseno.
Fica cosseno em cima, cosseno ao quadrado embaixo. O cosseno ao quadrado é menos seno ao quadrado. E o seno você faz 1. Então fica 1 menos u ao quadrado, du no em cima. Que é essa integral. Né? Frações parciais, aliás. Aí separa, calcula a integral, dá para fazer isso daqui. Né? E uma integral que a gente vai precisar bastante é essa integral aqui, da secante ao cubo. Né? Essa integral, ela é bem famosa, tem um filme inteiro lá no Moodle do Cálculo 1 para calcular essa integral. Integral da secante ao cubo. Você tem que usar uma integração por partes e cai numa função mais a integral da secante. Usa a integral da secante e volta nessa daqui. Essa é a integral que a gente vai precisar um pouquinho adiante aí. Tá bom? Então, são ideias bastante simples. É só usar as identidades trigonométricas que a gente conhece. Né? As mais famosas, né, são essas aqui. Essas aqui são as identidades importantes que a gente precisa. Aí, né? O 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, esse aqui é Pitágoras. Né? E essa aqui de baixo é uma consequência imediata dessa aqui de cima. Ó. Pega essa aqui de cima e divide por cosseno ao cubo. Então, do lado de cá fica 1. Aqui fica seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, é tangente ao quadrado, tá? Aqui embaixo. E aqui fica 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, fica secante ao quadrado menos tangente ao quadrado, igual 1, que é o que está aqui embaixo. Pronto, essas daqui são as integrais que a gente precisa aí. Tá legal? Ok. Então, com isso, a gente vai começar primeiro calculando essa integral. Ó. Qual é a primitiva de 1 menos x ao quadrado? Essa já é uma novidade. Né? Para isso, você vai precisar dessas substituições trigonométricas, que é o efeito que a gente vai fazer aqui. Né? Aí, qual que é? 1 menos x ao quadrado lembra muito essa integral aqui de cima, a identidade aqui de cima. Né? 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Com a vantagem de que se eu tenho do lado de cá um quadrado perfeito, um quadrado, né? Quando põe a raiz, fica sem quadrado. Poxa, tá bom aí a ideia? Então tá certo, né? Então a raiz disso daqui ó, é o que ele fala, né? Então eu vou usar a substituição x igual a seno θ. Ou primeira substituição trigonométrica que a gente estava fazendo aqui. O dx, cosseno de θ dθ. Essa daqui é tranquilo, né? O dx aqui é bem simples, né? Okay. Agora aqui tem uma figurinha que ajuda muito a gente entender, né? Esse triângulo é chamado triângulo de referência para aquela integral aqui. Integral de referência. Eu chamo de θ isso daqui. E por que ele é um triângulo de referência? Porque o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de θ é exatamente x. Tá certo? Com uma grande vantagem que a gente vai ver é o seguinte. Tá bom, se eu chamo de x igual a seno de θ, quem é o cosseno de θ? Muito fácil, né? Porque o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E se eu tenho um triângulo como esse, conheço esses dois lados, conheço também o terceiro. Né? Qual vai ser o terceiro aqui? Raiz de 1 menos x ao quadrado. Ah, então com esse triângulo, a gente sabe todas as trigonométricas. Por exemplo, quem é que vai ser tangente de θ, caso? Se aparecer. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto adjacente eu sei quem que é, então vai ficar x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa é a tangente de θ. Pronto, e assim vai por diante. Né? A secante é 1 sobre o cosseno. Né? Se o cosseno está aqui embaixo, 1 sobre o cosseno fica 1 sobre esse valor aqui. Pronto, muito legal. Eu vou comentar sobre ele um pouquinho mais. Ok. Porque mudança resolve a questão.
mudança resolve a questão porque você foi lá, né? 1 menos x ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado vezes o dx, né? Estão lembrando? Aqui está o dx. Isso aqui é importante. Isso aqui fica cosseno ao quadrado vezes cosseno, né? E o x aqui, olha, está entre menos 1 e 1, porque é onde isso aqui está definido. Se o x está entre menos 1 e 1, o θ está entre menos π sobre 2 e sobre 2, ó, tá vendo? E nesse intervalo, o cosseno é sempre positivo. Então eu posso extrair a raiz do cosseno. Uau, extraiu a raiz, aí fica aqui então, né, cosseno ao quadrado. E aqui estão lembrando que a gente calculou o cosseno ao quadrado, a integral do cosseno ao quadrado ainda há pouco, né? É meio de x a mais 1/4 do seno de 2x. Aqui ficou seno de 2θ mais c. Essa é a primitiva do cosseno ao quadrado. Ok. E aí tem um outro ponto. Esse daqui é um ponto super importante. Você tem que voltar para a variável x. Tá certo? Como é que você volta para a variável x? Né? Se x é seno de θ, quem é θ? Arcseno de x. Tá bom aqui, ó. Assim tem o θ. O θ apareceu aqui, então vai aparecer aqui o arcseno. O arcseno dá isso daqui. Tá bom? Poxa, tá indo direitinho aí, né? Ok? Ok, aí tem uma outra pergunta aqui, olha. O Vinícius hoje está incomodado com a... Né? Deixa eu ver aqui o que o Vinícius está perguntando. Um minutinho. Aí ele está perguntando o seguinte: para transformar o cosseno de 2x para seno, preciso mostrar a substituição utilizada? Olha, eu não estou entendendo como é que você está mostrando daí essa integral, né? Nessa questão aí, como é que estou entendendo a sua pergunta, Vinícius. Eu não estou entendendo. O que aconteceu aqui foi bem simples, ó. Eu fiz x igual a seno θ, aqui, né? X igual a seno θ, x igual a isso. Então, essa integral aqui ficou tranquila, não tem problema. Essa do cosseno ao quadrado a gente fez antes. A gente calculou essa integral aqui. Oi, Vinícius, sem dúvida nenhuma, Fábio. Pergunta o que você está querendo, sem dúvida. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Aí o seno de 2θ dividido por 4, como é que vai virar x raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 2? Peraí, eu vou explicar só um minutinho. Só um minutinho. Olha só, né? Vamos fazer aqui, a gente está chamando θ igual ao seno de x. Tá bom. X igual a seno θ, θ igual a arcseno. Então aqui aparece o arcseno. E aqui, olha, a pergunta que ele está fazendo é essa. Aqui a gente tem mais uma identidade trigonométrica. Entendi o que você tinha perguntado. O seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Ei, com isso. Isso daqui é aquele minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, como é que é? Eu já errei, já esqueci como é que funciona. Mas vocês sabem, isso aqui é o arco duplo, né? O seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Ora, o seno θ é x. O seno θ é x. Está lá, né? E aí apareceu agora o cosseno. Aqui é que entra aquela brincadeira que eu falei aqui embaixo. Ó. Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente você usa Pitágoras, né? Raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá legal? Uau! Então agora sim, né? Você tinha aqui π sobre 4
E o seno de 2θ ficou um 2, então ficou um meio aqui, e está aqui a expressão. Poxa, agora ficou bom. Tá certo aí, Vinícius? Ficou direitinho? Né? Isso vai ser o modelo de todas as mudanças que a gente vai fazer aqui. Poxa, valeu. Né? Então tá direitinho. Isso aqui ficou x, que é o seno, e cosseno, raiz de 1 menos x2. Tá bom? Puxa, agora, vale a pena uma brincadeira interessante. É o seguinte, a primeira integral um tanto sofisticada que a gente fez, usou uma mudança, calcula a integral, volta para a variável original. Vamos ver agora, checar. Vamos derivar essa expressão daqui e ver se a gente tem de fato essa. Então vamos lá, a gente vai lá no final do arquivo, depois eu volto aqui, e vamos fazer essa daqui. Aqui está esse aí, 6,65, estão vendo? Né? Aqui, olha, vamos derivar essa expressão. Tá legal? Olha, a derivada do arcseno é conhecida, né? É 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Essa é uma derivada bem, um tanto sofisticada também, mas é conhecida. Então a derivada deu isso. E aqui eu tenho agora um produto, meio, né? Da derivada de x vezes a raiz, ficou isso daqui, mais meio de novo, né? De x vezes a derivada da raiz. A derivada da raiz é meio de 1 sobre ela, né? Vezes a derivada da interna, que é menos 2x. Tá legal? Ok. Então ficou aqui, olha, o que vai acontecer? Aqui vai ficar, você vai somar, ó, você vai somar essas duas. Aqui ficou 1 menos x ao quadrado, né? Opa, onde é que está aqui? Ficou 2x, ficou meio, x ao quadrado lá em cima. Aqui, ó, x ao quadrado lá em cima. Agora eu vou somar essas duas aqui, ó. Eu vou somar essas duas. Aí eu coloco isso daqui em evidência, passo multiplicando, né? Esse daqui, fica essa expressão que está aqui em cima. E aí, menos meio de x ao quadrado, que é o que está... No fundo, eu estou somando essa com essa. Tá vendo? Essa com essa. Ficou meio da raiz de 1 menos, né? Esse 2 cancelou com esse 2, mas continuou um meio lá, né? Ok? Ficou isso daqui. Isso daqui, quando eu cancelo, né? Quando eu simplifico, dá exatamente esse daqui. Uau, meio mais meio. Essa foi difícil. Essa daí foi... Não é difícil, mas é interessante, né? Então, quando eu derivo isso daqui, deu essa de cá. Tá bom? Então, eu acho que ficou interessante, né? Essa é uma verificação, sempre que tiver tempo, né? Vale a pena fazer. Porque, às vezes, as substituições não são tão imediatas, esquecer 1, 2, etc. Né? Então, esse daí vale a pena. Então, vamos voltar lá no nosso cálculo e verificou. De fato, a derivada dessa deu essa. Muito legal, essa daí foi boa. Agora, a observação que ele fala aqui é o seguinte, não precisa ser 1 menos x ao quadrado. Pode ser A2 menos B2 vezes x. Isso também pode. Né? É simples, por quê? Porque eu vou forçar a cair nessa situação aqui. Né? Tá bom? Eu vou forçar a cair nessa situação aqui. Então, eu vou chamar de x A sobre B vezes C. Pode ser cosseno também. Não tem problema nenhum. Né? Pode ser também cosseno, mas vamos fixar no seno. Vamos supor que seja assim. Quando eu faço isso, e substituo aqui, fica A sobre B seno ao quadrado, né? O B cancela com o B, fica A ao quadrado, coloco em evidência, 1 menos seno ao quadrado, que é cosseno ao quadrado, que é cosseno. Então, esse não tem problema nenhum de fazer. Aí você tem que, se você quiser a integral disso aqui agora, tem que fazer essas mudanças e ter um cuidado com o du, né? Okay? Se o seno de x, se x é A sobre B seno, o dx é A sobre B cosseno. E tem que levar esse A sobre B. Então, nessa integral, na integral disso daqui, né, vai aparecer um A, vai aparecer o A sobre B. Então, vai ficar A2 sobre B.
Aí você tem que fazer essa mudança direitinho. Tá legal? Ok. Agora, uma outra aplicação super bonita é do cálculo da área do disco. Esse cálculo, na história da matemática, ele levou, assim, anos para ser feito, né? Começou lá com Arquimedes, fez uma aproximação, era um número que não era uma fração, ele estranhou aquele número, ele só conhecia as frações, né? E isso permaneceu aí por muito tempo, né? Está ligado com as aproximações do pi. Né? Agora a gente vai ver um jeito assim, super fácil e super bonito da gente calcular essa área direitinho. Então, como é que a gente calcula a área do disco? Como é que a gente calcula a área do disco? Ora, a gente faz o seguinte, por simetria, basta calcular 1/4 dessa área. Por quê? Porque a área toda vai ser 4 vezes esse daqui. E essa integral vai cair nessa integral disso daqui, ó, é exatamente a integral que a gente está lidando. Olha que legal. Então, essas integrais, as substituições trigonométricas, permitem a gente a calcular a área do disco, né, que é uma coisa assim, acho que vocês sempre ouviram falar que essa área é, né, πr ao quadrado, mas nunca viram uma demonstração assim rigorosa desse número. E aqui está, olha lá. A área do disco completa é 4 vezes essa daqui. Tá bom, né? Essa figurinha aqui tá bom. 4 vezes essa área. Qual é a substituição que você vai usar? X igual a R seno θ. Por que R seno θ, né? Porque quando eu colocar aqui vai ficar R ao quadrado, né? Tá aqui embaixo, né? Vai ficar R ao quadrado. Eu vou colocar o R em evidência, né? Sai, olha só, vamos fazer direitinho. X igual a R seno θ. Dx é R cosseno θ. Né? Se x é igual a zero, o θ é igual a zero. E se x é igual a R, o θ é π sobre 2. Vamos olhar isso aqui naquela figurinha que a gente tinha visto aqui em cima? Aqui, olha, né? Aqui está o seno de θ, aqui está o θ. Se o x é zero, se o x é zero, onde é que está aqui o x? Está aqui, ó. Se o x é zero, está aqui, né? O θ é zero. O x está aqui. À medida que o x aumenta, até chegar no 1, né? Até chegar no 1, o θ aumenta de 0 até π sobre 2. Essa é a variação do ângulo. Ou então, se você preferir, é simples, né? Você coloca aqui x igual a zero, quem é o θ? Igual a zero. X igual, né, a R. Cancela aqui o R. O seno de θ é 1. Quanto é que é o θ? Π sobre 2. Então não tem problema nenhum. Então tá aqui, olha, essa integral daqui. A integral de 0 a π sobre 2 dessa expressão toda. Então vai ficar R ao quadrado menos o x, que é R seno θ, tudo ao quadrado. E aqui tem o R cosseno θ. Então, um R sai daqui, vezes esse outro R, fica R ao quadrado. E fica a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno ao quadrado. Tá bom? Fica assim, né? Aí, puxa, essa integral a gente vai precisar daqui a pouquinho. Ó. Qual é essa integral? Se você calcular essa integral, dá π sobre 4. Por quê? Porque vai ficar primitiva, a gente já sabe quem é essa primitiva, né? No ponto π sobre 2, menos a primitiva no zero. A primitiva no zero dá zero. Então é só a primitiva no π sobre 2 que dá certo. No π sobre 2, isso aqui dá π sobre 4, e fica o seno de π, que é zero. Então é π sobre 4 mesmo, isso não tem problema. Tá legal? E aí, finalmente, olha que legal, a área é 4 vezes essa integral, πr2. Puxa, olha aqui, né? Essa é uma surpresa bem agradável, né? Eu acho que é a primeira vez que vocês estão vendo um cálculo exato dessa área sem apenas dizer a você, olha, acredita que isso aí é verdade. É verdade, sim, mas agora vocês, né, já sabem como que ela pode ser obtida. Né?
E também ilustra assim, a força da integral, né? Poxa, o problema da área do disco ficou em aberto por mais de 2000 anos. Né? Qual era a essência da história? A essência da história é que estava intimamente ligado com aproximações e com o limite de aproximações. E esse limite só foi bem entendido lá, um pouco depois de Newton, né? O limite só foi entendido, de fato, matematicamente falando, nos anos de 1850, 1870, com Cauchy, Weierstrass, Laplace. Esse pessoal é quem virou a mesa do cálculo e colocou o cálculo em pratos limpos, né? Muito legal. Eu acho que essa daqui é emblemático, né? A gente chegar a essa altura e conseguir calcular essa área de um jeito relativamente simples, né? Olha lá, mudança de variável, ficou assim. Vocês podem querer também o seguinte: ao invés de fazer essa mudança e mudar os limites aqui, eu posso direto calcular a integral indefinida na variável x. Essa integral indefinida vai ser muito parecida com essa daqui, só que tem o r lá, vocês têm que fazer a coisinha direitinho com o r. Aí pega a primitiva na variável x e avalia de 0 até r. Tem gente que prefere fazer isso ao invés de se preocupar com essa mudança aqui. Mas enfim, o que não pode é passar daqui para essa de cá e manter os extremos de 0 a r. Aliás, não faz nem sentido, né? Se você mantiver os extremos de 0 a r, aqui fica o cosseno de 0 a r. Isso é um valor bastante estranho, né? Okay? Então, tem que ter cuidado. Ou você faz a mudança de variável e muda os extremos de integração e calcula direto, ou você calcula a integral indefinida na variável x e substitui esses limites aqui desse jeito, tá bom? Então, acho que isso daí está interessante. Ok. Antes da gente ver esse exemplo daqui, ó, deixa eu voltar a comentar esse exemplo aqui da elipse. Então, ele está pedindo para você fazer o seguinte, né? Calcule a área da região limitada aí por essa elipse de alfa e beta. Uma elipse é praticamente aqui o círculo, né? Só que esse lado daqui é diferente desse daqui, né? Aqui é o alfa e aqui o beta. Uma elipse é uma coisa achatada aqui nos polos, né? Ou então achatada no equador, dependendo do alfa e do beta. E aí o que ele pede é dizer o seguinte: olha, calcule a área da elipse e verifique que no caso particular em que a elipse é um círculo, ou seja, se o alfa é igual a beta, então tem que dar a área da circunferência, tá bom? Então é isso que ele está pedindo aqui. Então é muito simples. A gente procede com o círculo. Lá no círculo você tinha, né, x2 mais y2 igual a r e isolou o y, né? Olha lá, se você levar ao quadrado, fica r2 menos x2. Isso aqui é x2 mais y2 é r2. Né? Aí você isolou o y e calculou a área abaixo disso daqui. Você vai fazer a mesma coisa agora com a elipse, né? Passa assim, olha, passa o x2 e alfa 2 para o outro lado. Fica 1 menos sobre alfa 2. E passa o beta multiplicando. E aí extrai a raiz. Vai ficar beta raiz de 1 menos x2 sobre alfa 2. Vamos fazer essa conta aqui embaixo, quer ver? Essa conta está feita aqui no exercício 5.56. Esse daqui. Então, quem é que vai ser a área? É 4 vezes a integral de 0 até alfa, o y. Aqui o y. Beta raiz de 1 menos x2 sobre a2. Esse aqui é o y da elipse. Né? Qual vai ser a substituição? A substituição vai ser x igual a alfa. Está claro por que é alfa sendo teta? Porque quando eu colocar aqui, o alfa cancela com alfa, né? E fica tudo direitinho. Né? Então fica 1 menos
x ao quadrado sobre alfa ao quadrado, vai ficar o seguinte, ó. O dx, alfa cosseno θ. Então sai um alfa. Tá aqui, ó. Esse alfa, ops. O alfa, não estou conseguindo colocar ele aqui. Aqui está o alfa, né? O beta saiu, 4 beta. Esse alfa é do dx. E fica raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Vezes dx, que é o cosseno. Então fica cosseno ao quadrado. A gente lembrou, essa integral aqui, olha, a integral de 0 a π sobre 2 o cosseno, é π sobre 4. É π sobre 4. A gente já calculou isso aí antes. Então dá alfa beta, 4 alfa beta, π sobre 4. Então dá alfa beta vezes π. Essa é a área da elipse. Olha que legal. Poxa, bem legal, né? Além disso, se o alfa é igual a beta, né, que é igual ao raio, então a área da elipse é πr2, que é o raio da circunferência. Puxa, olha só que legal, né? O Vinícius está dizendo aqui que tem uma dúvida. Você quer fazer a pergunta oral, Vinícius? Acho que é melhor, né? Então, por favor, Vinícius, depois o André ainda tem uma outra pergunta. Estou ouvindo, Vinícius. O 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. O a vai ser o alfa. E o x não seria x sobre alfa, não? Não. Olha só o que você vai fazer aqui. Por que você vai colocar alfa vezes seno θ? Porque quando eu fizer x ao quadrado sobre alfa ao quadrado, fica só o seno. Entendeu? Porque aí isso aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado. Porque lá no outro tinha o b e tinha o a do lado de cá, né? Esse daqui, no fundo, o x é sobre b, né? O b aqui é 1. Tá bom? Não, aqui é bem tranquilo, né? Você vai substituir essa expressão aqui dentro e tem que ficar 1 menos seno ao quadrado. Para isso, é essa daqui a divisão correta. Tá bom? Ok. O André fez uma pergunta sobre a presença. Pergunta lá no fórum, André, porque aqui, se a gente for explicar a presença aqui, vai demorar bastante. E depois tem lá. Aliás, tem alguém que já perguntou sobre a presença lá nos fóruns. Se você perguntar, acha. Se não achar, pergunta de novo que eu respondo, tá bom? Ok. Então vamos lá. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa questão que nós estamos estudando daqui de integrais de substituição trigonométrica tem aplicações bem interessantes. E uma delas é essa área do círculo, que é πr2, e se vocês quiserem, a área da elipse, né, que é π alfa vezes beta. Tá legal? Então as duas coisas aí funcionam tudo direitinho, né? Agora, se você quiser se divertir, né, tem várias variações das variáveis, né, que você pode fazer dessa história. Por exemplo, x ao cubo raiz. Né? X ao cubo raiz é sempre aqui essa mesma substituição. Né? O x é 2... Por que aqui, olha, Vinícius, aqui eu acho que você tem razão. O x agora é 2 seno θ. Né? Okay? Por que o x é 2 seno θ? Porque quando eu colocar aqui, vai ficar 4 e eu vou colocar o 4 em evidência. Tá bom? Então é sempre assim, um pouquinho de bom senso. Por que tem que ser 2 aqui? Né? Porque eu tenho que colocar quando elevar ao quadrado, colocar o 4 em evidência. Ou, você preferir, se você cair naquela situação anterior da elipse, coloca o 4 em evidência direto aqui. Vai ficar 2 do lado de fora, menos x ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Pronto. Você cai naquela situação anterior da elipse. Né? Tá lá, então não tem problema.
x é 2 cosseno θ de θ. O x aqui tem que estar entre menos 2 e 2 para essa integral fazer sentido. Então o θ de novo está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E você calcula a integral normal. Vai calcular, vai aparecer aqui um monte de 2 ao cubo, e tem um 2, e vai sair um 2 do lado de fora, vai ficar 32, seno ao cubo, cosseno ao quadrado. Aí é uma daquelas integrais que a gente viu, as integrais trigonométricas. Como é que a gente faz isso? Tem um fator ímpar, os fatores ímpares são mais fáceis, Você faz aqui, olha, um ímpar você deixa de fora, tá aqui, e o outro fica ao quadrado, é 1 menos cosseno ao quadrado. Então fica 1 menos u ao quadrado du. Faz a integral, essa daqui é trivial. Volta para a variável, a variável u, que é u? U é cosseno θ. Tá legal? Voltou aqui para a variável θ. Agora ainda tem, porque você fez duas mudanças aqui, Essa daqui é uma integral. Você faz uma primeira mudança, cai nessa integral. Faz uma segunda mudança, cai nessa integral. Essa você faz. Volta para o cosseno θ, e agora ainda tem que voltar para a variável x. Tem que voltar para a variável x. Como é que você volta para a variável x? É só saber agora quem é o cosseno θ nessa brincadeira. Okay? O cosseno é 1 menos seno quadrado. O seno é x sobre 2. O seno é x sobre 2. Então, o cosseno de θ é isso daqui, x sobre 2 vezes isso. Aí volta e substitui o cosseno por essa expressão. Então, tá lá tudo direitinho, Você tinha lá um primeiro 32, calculou só a integral, aqui não tem o 32, multiplica pelo 32, fica 32 sobre 3. Cosseno, 33 sobre 5, cosseno aqui. Essa integral aqui é dura. E o castigo, você está fazendo arte, menino? Derive isso daqui, vai derivar essa expressão. Vai ficar um pouquinho longa, tal. Tem que dar isso que está aqui. Tem que dar isso que está aqui, tá bom? Então essa aqui é a ideia de fazer. Então, puxa, qual é a ideia? É mostrar que essas integrais com substituição trigonométrica são interessantes, levam a coisas, problemas históricos na matemática que a gente calcula. Aqui tem outro exemplo que não é o caso da gente fazer agora, a gente está com um pouquinho de tempo. Vamos fazer um outro exemplo, que é calcular uma primitiva para isso daqui. Primitiva agora, em vez de ser 1 menos, é 1 mais. Tá certo? 1 mais. E qual é a substituição se não for 1 mais? Poxa, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. E aí, então, você vai usar que 1 mais tangente ao quadrado vai fazer a mudança de x igual a tangente de θ. Tá legal? Ok. Aí o dx é secante ao quadrado, E como é que calcula essa integral aqui? Essa integral vai ficar a integral da raiz de 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado. Isso aqui é que justifica a mudança, Tá vendo? 1 mais tangente ao quadrado é um quadrado perfeito. Ficou isso daqui. A secante é positiva, tal, cai na integral da secante ao cubo. Essa integral, eu falei com vocês, tem um filminho lá no Moodle de cálculo 1, um filminho inteiro mostrando como calcular essa integral daí. Ela não é difícil, mas são várias etapas. Você usa integração por partes para cair na integral da secante. Usa um truque lá, faz uma mudança de variável, cai numa integral de frações parciais. Faz a integral de frações parciais, volta para a variável original. E aí, então, chega nesse resultado. O resultado é esse daqui. A tangente ao cubo de θ é meio da tangente vezes secante,
mais meio do ln de secante mais tangente. Puxa, né? Esse primeiro pedacinho é a integral por partes, você cai aqui, cai na integral da secante. E essa daqui ficou a integral da secante. Essa de cá ficou a integral da secante. Então ficou tudo direitinho. Agora, calcula essa integral e volta para a variável x. Então essa integral é igual a essa. Essa na variável θ deu isso daqui. Na variável θ deu isso daqui. Como é que eu volto para a variável x? Primeiro, a tangente de θ não tem problema, né? A tangente de θ é o próprio x. Ok? E a secante? Quem é a secante de θ? A secante de θ, você pode olhar o seguinte. Como é que eu acho a secante de θ, né? Cadê aqui? A secante vai ficar... A tangente ao quadrado é raiz de 1 mais secante ao quadrado, que é isso daqui. Ops. Um pouquinho diferente, né? Isso aqui está um pouquinho... o x não é a secante, não, né? O x é a tangente de θ, né? Okay? Então, vamos fazer aqui, olha. A secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Aqui então, tem um errinho de impressão aqui no exercício, ó, mas é muito fácil a gente fazer a conta. A substituição é essa, tangente de θ. Então, aqui já vai aparecer a tangente, vai aparecer o x. Vai aparecer o x. Okay? Quem é a secante de θ? É raiz de mais tangente ao quadrado. A tangente ao quadrado é o x, né? Então, raiz de 1 mais x ao quadrado é a secante. Pronto, agora está certo. Meio de, né? X está aqui, ó. X está aqui, né? Ok. E aqui está a secante. Quem é a secante? A secante é isso daqui. Pronto, então está aí a primitiva. Tá legal? Aqui a gente não vai fazer, porque está com um pouquinho de tempo tomado, mas olha que exercício legal. Essa daqui não é uma derivada difícil, não. Deriva essa expressão, tem que dar essa daqui. Tá legal? E essa derivada é bem simples, ela não é nada complicado, ela demora um pouquinho, não tem problema não. Tá legal? Então, tá aí, é isso que vocês vão fazer. E aí, não precisa ser 1 mais x ao quadrado, pode ser A2 mais B2x2. Né? E aqui, olha, aqui o que o Vinícius lá tinha perguntado, né? Substituir nesse caso é A sobre B, né? É A sobre B, que é a substituição correta, né? Por quê? Porque quando eu coloco isso aqui ao quadrado, o B cancela, fica o A ao quadrado. Coloco o A em evidência, 1 mais tangente ao quadrado, e deu esse valor que está de cá. Tá bom? Então ficou aí esse valor. E agora sim, a gente chegou lá naquele comprimento do arco de parábola. Né? Então suponha que eu tenha a parábola y igual a x2, né? E queira calcular o comprimento de arco da parábola. Estão lembrando? Vamos lá voltar um pouquinho. Estavam lá no início da aula, estava aqui, olha, né? A fórmula do comprimento de arco geral é essa que está aqui. Essa daqui é a fórmula geral do comprimento de arco. Você tem lá o elemento de arco. Né? Você quer saber agora qual é o comprimento entre menos 1 e 1. Ora, a parábola, se eu coloco aqui o y igual a x2, a derivada é 2x. Então vai ficar 1 mais 2x ao quadrado, fica 4x ao quadrado, com sinal de mais aqui. A integral de menos 1 até 1 vai medir o comprimento da parábola lá, né? Aquele valezinho que tem assim, né? Ele vai fazer assim, né? Deixa eu ver aqui. A câmera muda um pouquinho, aí ela sobe. Na câmera é difícil fazer essa brincadeira. Então, mas vocês estão imaginando aí quem é a integral disso. Ora, qual é a integral? É exatamente essa que a gente acabou de fazer. Né?
Como é que você vai chamar o x aqui? O x tem que ser agora sim, ó, olha só, talvez tenha sido essa dúvida do Ulisses. O x tem que ser igual ao seno de θ sobre 2. Tá legal? Porque o b agora é 2, né? O b aqui é 2, ó. Então é o seno de θ sobre 2. É essa a mudança que você vai fazer aí. Tá bom? Tá legal, né? Então vamos voltar lá. Nas integrais trigonométricas, isso aqui a gente fez direitinho. Tá aqui a primitiva disso daqui. E aí a gente vai calcular essa integral aqui. Aí como é que a gente faz? É facílimo. Vamos voltar lá. Lá no final tem a resposta desse pedacinho. É esse exercício aqui, ó. 1,59. A gente já tinha montado aquela integral. A integral de -1 até 1 é 2 vezes a integral de 0 até 1 disso daqui. Ok. Qual é a substituição? É x igual a seno de θ sobre 2. Seno de θ sobre 2. E faz a continha. Tá legal? Faz a continha. A gente já sabe qual é a primitiva disso daqui, né? Vai dar esse valor aqui. Não é um valor trivial, não, né? Raiz de 5 sobre 4 mais metade do ln de mais isso daqui. É um número super sofisticado. Em geral, integrais do comprimento de arco dão resultados bem surpreendentes, né? E como é que você calcula isso? Você volta aqui nessa variável, nessa primitiva, né? Faz primeiro a substituição x igual a seno de θ sobre 2, por causa do 4, calcula a primitiva e calcula a integral. Dá para fazer, tá bom? Então essa é a aplicação boa. Então até agora, o resumo é o seguinte: quando a gente calcula essa primitiva, um super exemplo dessa primitiva é a área do círculo. Tá legal? Então tá lá, né? Aí depois a gente calculou a primitiva agora dessa daqui, né? A primitiva dessa daqui. Um super exemplo dessa primitiva é o comprimento de arco da parábola, por exemplo, né? Além de vários outros comprimentos de arco. E o último que falta fazer é esse daqui, ó. Calcular a integral de x ao quadrado menos 1. Né? Então a gente tinha 1 menos x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, e agora x ao quadrado menos 1. Adivinha qual vai ser a mudança agora, né? A mudança agora é usar aquela história, né? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então a secante ao quadrado é a tangente menos 1. Tá legal? A tangente menos 1. Secante ao quadrado menos 1, isso é tangente ao quadrado. E é isso que a gente vai fazer, né? O x menos 1 ao quadrado perfeito, você vai usar isso daqui, né? Secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado. Então você vai chamar de x igual secante de θ. Tá legal? X igual a secante de θ. Então o dx é tangente vezes secante, né? E você vai colocar aqui, ó. Aqui vai ficar a secante ao quadrado menos 1, que é tangente ao quadrado, tangente vezes secante. Então fica tangente aqui, tangente ao quadrado vezes secante. E aí você faz tem sempre uns truques terríveis, né? O difícil das integrais é o seguinte: você tem que ter muita maturidade para perceber essas coisas, né? Ou pelo menos treinar bastante, né? Como é que eu vou fazer uma integral como essa? Tangente ao quadrado vezes secante, né? Olha lá, eu separo a tangente em dois pedaços. Tangente vezes secante, tangente. Tangente vezes secante eu sei, isso aqui é a derivada, né? Tangente vezes secante é a derivada do que? Da secante, né? Tá legal? Então eu chamo isso aqui de dv, u dv. Fica u vezes a tangente de v vezes du, que é a secante ao quadrado, vezes a derivada da tangente, que é secante. Então fica secante ao cubo. Poxa, olha, essa integral da secante ao cubo aparece em quase todos os lugares aí, né? Okay? Aí você já conhece essa integral da secante, fica secante vezes tangente, menos tudo isso daqui, né? Aí separa, tal, né?
colocou, chegou que a integral é essa daqui. E aí volta para a variável x. Quando você volta para a variável x, o x já é a secante aqui. O x já é a secante. A tangente é isso daqui, né? A tangente é secante ao quadrado menos 1, a tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. A tangente, então, é a raiz da secante ao quadrado menos 1. A secante é o x, tá lá. Menos meio do secante. Secante é o x. Tangente, raiz de menos x. Tá legal? Ok. E em geral, né? Se você tiver uma expressão como essa, né? A2x2 menos B2, agora aqui está trocado, né? O B aparece em cima e o A embaixo. Tá legal? E aí, então, você sabe fazer essas mudanças aí. Agora é só praticar, fazer aquele exercício daí, né? Tem várias outras primitivas. Eu acho que daqui para frente vocês estão, tá bom? Puxa, hoje a aula foi sofisticada, né? Cheia de ideias boas, mas ideias que dão aí um pouco de maturidade, tá bom? Então tá certo, eu vou fechar a apresentação. Eu acho que agora já terminou aqui, né? Com isso dá para vocês fazerem bem os exercícios da lista, né? Eu lembro que ainda tem um atendimento de monitoria amanhã, né? Amanhã às 9 horas tem um atendimento de monitoria e a nossa prova vai ficar então para o sábado, né? No sábado de 9h40 até 11h50, tá legal? Esse é o horário da prova no sábado. E vocês vão receber a prova via e-mail, não vai ser mais no Via Aprender, tá legal? Então isso aqui é importante, né? A Maria Clara está perguntando, e o André Vinícius também estava perguntando, a presença. A presença, agora dá para a gente falar um pouquinho, ela é avaliada pela frequência na solução das tarefas. Quando vocês fazem as tarefas, vocês colocam lá o nome de quem participou, e se participou, supõe-se que a pessoa estava presente e ganha a presença daquela semana. Então, a presença na semana está relacionada com as tarefas realizadas. Tá legal? Isso está lá no plano de ensino, lá no Mundo do Cálculo. O primeiro link que está lá é o plano de ensino, e ele está dizendo que a frequência é avaliada por meio das atividades que foram entregues. Tá bom? Ok, eu acho que agora está tudo certinho. A gente vai terminar aqui. Um bom final de semana para vocês e tomara que vocês se divirtam bastante aí com essas integrais trigonométricas também, né? É um assunto da prova, sim. É um assunto que vai cair aí na prova, tá bom? Um abração para todos e até a próxima oportunidade.